Fique bem atento ao vídeo, porque foram pessoas que passaram por todos os ciclos do Vida Plena e estão testemunhando do que Deus fez em suas vidas. Sou um filho amado de Deus. Não me sentia notado e orientado pelos meus pais, e com isso me tornei autossuficiente e responsável muito cedo. Tinha de me virar sozinho, daí o perfeccionismo. O convívio com tios e primos era difícil, pois não éramos bem recebidos por representarmos muitas bocas para comer. Era muito humilhante. Eu era uma pessoa muito tímida, ansiosa, e o sentimento de rejeição me colocava distante de minha mãe e eu sofria muito com isso. Mesmo assim, eu me destacava na escola como um dos melhores alunos em todos os anos e sofria bullying por isso, mas nunca sofri qualquer outro tipo de abuso. Comecei a trabalhar aos 11 anos e recebia muitos elogios pelos resultados que apresentava. Minha história profissional é rica de sucessos. Me casei aos 21 anos de idade com a Elza, e em dezembro desse ano completaremos 45 anos de casados. A Elza tem sido fundamental na minha vida. A primeira casa, o primeiro carro, o ensino médio, a faculdade, o MBA e os altos cargos de executivo que ocupei nas empresas onde passei no Brasil e no exterior. Tiveram o incentivo e o apoio dela. Ela também me deu 3 filhos maravilhosos, bem-sucedidos e admirados por todos à nossa volta. Mas, em 1991, eu traí minha esposa e, entendendo que a Elza percebia algo diferente, logo confessei tudo. Foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. O mundo parecia desabar sobre mim. Ela me perdoou e seguimos nossas vidas juntos e cuidando da nossa família e nunca mais tive problemas daquela natureza. Há 15 anos eu perdi minha mãe vencida pelo câncer. Ela deu o último suspiro segurando em minhas mãos e eu entendi claramente aquele momento. Ela atendia o meu pedido de perdão e partia para a eternidade com o meu perdão. Hoje, avaliando todo o meu passado e eu entendo que Deus sempre foi muito generoso comigo, desde o meu nascimento. E eu não acreditava a Ele as minhas vitórias e posses, e também não devolvia o dízimo. Aposentei como alto executivo de uma multinacional e decidi empreender. Logo, outra empresa me ofereceu um negócio de parceria e minhas filhas vieram fazer parte da sociedade. Tudo parecia ser próspero, mas no início de 2013 veio a verdade. Mesmo com os melhores advogados nos orientando na condução daquela parceria, descobrimos que estávamos sob um golpe de estelionato. Perdemos tudo, tudo mesmo. Inclusive meu filho e genros perderam muito. Vendo o meu casamento e dos meus filhos prejudicados pelo buraco financeiro, fui ao fundo do poço e passei pela margem do suicídio e do assassinato. Mas o Senhor Deus, mais uma vez, como sempre fez ao longo da minha vida, me protegeu e eu venci aqueles momentos. Meus filhos ajudaram na minha recuperação emocional. Também me encaminharam para cursos e hoje sou formado coach. Frequentei outras religiões, mas era difícil aceitar a imagem de Cristo pregado na cruz. Buscava crescimento espiritual, mas o tempo passava e nada relevante acontecia. Em fevereiro de 2016, voltando de um atendimento, o meu coach me perguntou se eu conhecia a igreja da cidade. Respondi que não. E no segundo seguinte, ele desviou o carro que dirigia para me apresentar essa igreja. Eu fiquei entusiasmado com tudo que vi nesse lugar e perguntei para ele: você frequenta a igreja da cidade?
Ele respondeu que não, e que não segue nenhuma religião ou igreja. Hoje, eu entendo que Deus usou uma ovelha desgarrada para me trazer até aqui. Convidei a Elza para conhecer esse lugar, e ela ficou encantada. Combinamos de ir ao culto no domingo seguinte. Repetimos no segundo domingo e no terceiro, quando me apresentei para o pastor Carlito, que me recebeu dias depois. Nesse encontro, a Elza e eu aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas. E também a cruz vazia, o que me alegrou imensamente. Decidimos pelo batismo e no dia em que descemos das águas foi uma grande festa para mim. Há muito tempo não experimentava tanta alegria e felicidade. Completamos os cursos de integração e liderança de célula, retiro, restauração, e agora lideramos uma célula que acontece em nossa casa todas as quintas-feiras. Há uma semana participei do retiro Homens de Honra, e Deus me proporcionou descobertas e restaurações sobrenaturais, e me deu a certeza de que posso fazer muito pela Elza, pelos meus filhos e também pelos irmãos. Em 2016, completamos o programa 30 Semanas sem faltas, e para mim foi um presente de Deus. É surpreendente o quanto aprendi em tão pouco tempo, com os ensinamentos e com as partilhas. Conheci pessoas que superaram problemas maiores que os meus, simplesmente por crer e confiar em Deus. Aprendi que o passado não é referência na minha vida, e sim o futuro, que é construído no presente. Agora eu converso com o Espírito Santo, e a cada dia clareio ainda mais o entendimento sobre meu propósito de vida, que é servir ao Senhor ajudando outras pessoas, o que também faço como voluntário do 30 Semanas. Hoje, sou um homem em transformação para melhor, vencendo a cada dia os meus desafios, me tornando mais manso, menos ansioso, menos exigente ou perfeccionista com as pessoas. Busco ser um marido e pai dedicado, amando como eles gostam de ser amados. Também atuo representando uma extensão dos ensinamentos da igreja da cidade, levando a palavra e apoio a quem precisa. Procuro ser exemplo para os meus verdadeiros amigos e irmãos da igreja, e junto com a Elza, temos recebido muitos testemunhos do que o serviço desse ministério tem feito nas vidas das pessoas. Recomendo a vocês que vivam intensamente o programa 30 Semanas e convidem outros para conhecer e seguir o que aqui é ensinado. Em meados de 2017, estivemos na Alvorada da Vitória e pedimos por soluções nos processos da justiça referentes ao golpe financeiro que sofremos no passado. Em outubro do mesmo ano, chegou a notícia de que vencemos o processo mais sério, que é base para os demais processos. O Superior Tribunal de Justiça deu ganho definitivo de causa para a minha família. Ainda tenho dívidas e outros processos, mas já tenho um norte para seguir e, com a graça de Deus, eu tenho certeza e a confiança de que vou saldar cada centavo que devo e que no tempo de Deus tudo será esclarecido. Mais promessas do Senhor sendo cumpridas na minha vida. A empresa que estendeu as mãos para mim no momento do desastre financeiro está satisfeita com a minha presença e eu já consigo trazer novos clientes e faturamento que justificam os ganhos financeiros que começaram a chegar. Também fui nomeado coordenador de um curso de pós-graduação na entidade de ensino importante no estado de São Paulo. Desejo, quero e vou honrar a Deus e a confiança dessas empresas depositada em mim. Tudo que passei a fazer é em nome de Jesus e o futuro é por Ele e para Ele. Agora, eu sou dizimista e toda receita que chega tem essa porção separada que é entregue no altar de Deus. Sei que muito em breve poderei também ofertar com generosidade. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e também àquele meu coach, que com certeza foi guiado por Deus para me apresentar à igreja da cidade. Agradeço ao pastor Cláudio pela liderança que exerce à frente desse ministério. A essa igreja e seus pastores, ministros e todos vocês, meus irmãos, pela atenção que me dão. Agradeço a minha querida e amada esposa Elza e aos meus filhos pela paciência e tolerância nesses últimos anos, atravessando um deserto, sempre firmes ao meu lado. Obrigado pelo silêncio de vocês.
Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da procrastinação, da ira, da religiosidade, da irritabilidade. Meu nome é Oswaldo. São tantas outras áreas. Tá? A Igreja Batista da Cidade, que eles chamam Igreja da Cidade, é a PIB de São Bernardo dos Campos, pastor Carlito Paz. Pastor Cláudio é quem coordena esse ministério. A partir da Igreja Batista da Cidade, esse ministério se expandiu nesse nosso Brasil. Hoje tem um casal que congregou conosco aqui, que faz parte dessa igreja e também está passando por o mesmo processo lá, que é a Carol e o Jaci. A Carol nós batizamos aqui e no dia deles irem embora, no culto de gratidão, o Jaci se entregou a Cristo Jesus aqui. E no batismo dele lá, ele mandou vídeo, mensagem, todo feliz, agradecendo a igreja pelo investimento da igreja na vida dele. E eles estão muito bem lá na Igreja Batista, na Igreja da Cidade. Deus tem abençoado muito aquele casal lá. O livro novo, se não me falha a memória, página 27. Confira para mim aí. Quantos leram a lição passada, que era só a introdução, em casa durante a semana? Durante a semana, você vai mastigar o que eu vou pincelar aqui para vocês, tá? Não é para ler a lição seguinte. Eu sei que nós somos muito curiosos e gostamos muito de ler. Então, se contentem durante toda essa semana de mastigar essa lição que eu vou pincelar hoje, tá? Muito bem. A nossa conversa hoje, admitir, segunda semana, e o nosso tema é: admito que preciso restaurar. Acho que não vou usar microfone hoje. Vamos lá, vamos devagarzinho então. Admito que preciso restaurar os meus relacionamentos. Admitir, irmãos, eu até iniciei falando quinta passada, que o processo da cura na minha vida começa quando eu admito que eu tenho um problema. Se eu não conseguir admitir que eu tenho um problema, eu jamais entrarei num processo de cura, de transformação, porque admitir é assumir uma responsabilidade de que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser curado. Então, por isso que o nosso tema é: admito que preciso restaurar o meu relacionamento. O nosso texto, vamos lá junto? Sonda. Admito que preciso restaurar o meu relacionamento. Meus irmãos, esse encontro dos 30, em que andaremos juntos, traz a reflexão e princípio que nos ajudarão na tomada da primeira decisão, que é esta: admitir. Relacionamentos podem ter efeitos de empoderar ou de destruir vidas. Tá? Através do relacionamento, você pode ser motivado para vencer algo, ou você pode simplesmente se destruir ou destruir algo que você gostaria muito de ser vitorioso nele. Por exemplo, vou dar um exemplo que constantemente a gente vê relatos disso. Às vezes, um relacionamento acaba destruindo um casamento, dependendo da forma que a gente acolhe esse tipo de relacionamento.
Às vezes não é nem pessoas com má intenção, é simplesmente porque não cabe nessa fração de situação. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista que alguém estava fazendo com Augusto Cury. E por que ele era ateu e se entregou a Cristo Jesus? E Augusto Cury, ele começa dizendo assim: eu pesquisei os camaradas mais importantes e mais falados no mundo da psicologia, da filosofia, e foi falando mais e mais coisas. Muito obrigado, vou precisar ver. E aí ele diz assim, Einstein teve um filho que foi colocado, por exemplo, isso é obra do Márcio, esse negócio aqui. Num asilo, e depois disso ele não teve mais condições emocionais de ir lá para dar um abraço no filho, para tentar restaurar alguma situação com o filho. Aí ele diz assim, Freud, ele diz um cara extremamente inteligente, mas que teve que passar por processos na área da psiquiatria e que teve que abrir mão de tudo e de todos. Aí quando ele depara com um texto bíblico de que Judas vem trair Jesus, e quando Judas beija Jesus, Jesus olha para Judas e diz, amigo, é com um beijo que você me trai? Aí ele estava dizendo, olha só a diferença dos pensadores, das atitudes, um abandona a família, outro expulsa todo mundo, e aquele que poderia ter feito isso, porque alguém que andou com ele, comeu com ele, dormiu com ele, o trai e ele vai e chama, amigo, é com um beijo que você me trai? Ele disse, isso me fez moer, porque ali foi a primeira forma que eu entendi de que esse cara era diferente, esse cara é o amor e ele perdoa. Então, querido, no relacionamento pode haver, tanto para um lado quanto para o outro, essa grande diferença, tá? O início do processo se dá na compreensão de que ninguém é perfeito e que as imperfeições dificultam os relacionamentos. A dimensão dos meus erros me levará ao próximo passo, o de perceber que outro também pode errar e que Deus perdoa a mim e a você. Deus perdoa todos nós. Tá? Olha o que o texto bíblico diz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessei as minhas transgressões ao meu Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Os relacionamentos são inevitáveis, assim como as dores que decorrem deles. Por isso cremos que todos precisamos do 30 semanas. Todos nós precisamos passar por um processo desse. Todos, em algum momento da sua história, já magoaram alguém, foi magoado por alguém, feriu alguém, ou foi ferido por alguém. Tá? A ideia é de que necessitamos, porque em algum ponto da nossa história, ou nós atacamos, ou nos defendemos, e na nossa defesa, a gente acaba espinhando também. A disposição de admitir abre a porta da vida plena em Deus, na medida em que ensina o trilhar o caminho da autenticidade. Existem alguns tipos de relacionamento que são relacionamentos saudáveis. É o que todos nós queremos viver. Relacionamentos superficiais. Relacionamentos superficiais
é tipo aqueles relacionamentos à base de interesse naquilo que você tem. Tá? É bem prático isso na sociedade do qual nós vivemos, por exemplo. A pessoa precisa de você, e você, naquele momento, você a atende. Ela volta de novo necessitando de você, e você a atende de novo a gosto dela. Mas a hora que ela vir até você e você não puder, porque você não pode mesmo, olha, hoje eu não posso te ajudar. Acabou o seu relacionamento. Ali você já não presta mais, tá? Porque ele era uma coisa tão superficial, baseado naquilo que você... isso também acontece, e na vida da igreja, em muitas áreas. Enquanto você concorda em tudo que a pessoa compartilha contigo, tá, beleza, não, esse cara a gente pensa igual. Mas na hora que você discordar de uma fala, de um pensamento, de uma opinião, você já não serve mais porque você é oposição. Tem os relacionamentos também em construção, relacionamentos problemáticos, relacionamentos em crise, relacionamentos rompidos. Nosso foco aqui é pensar primeiro nos últimos 3: relacionamento rompido, relacionamento em crise e relacionamento problemático. Uma vez que admitimos que nós temos problema no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a gente mesmo e no nosso relacionamento com o nosso próximo. Para você refletir, você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você ou com outros, com os outros? O que eu faço então? O que eu tenho que fazer diante de tudo isso aí? Primeira coisa, reconhecer é importante. É através do reconhecer que eu vou admitir. Aquele que não reconhece que tem problemas, inclusive em relação a relacionamentos, permanece na negação, ou seja, se coloca como um ser perfeito. Tá? Eu não sou assim. Tipo aquela oração. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a Ele, não falo igual a Ele, não penso igual a Ele. Tá? A oração que o Senhor disse, esse aí está arrebentado. A negação encontra apoio em um falso sistema de crenças, um comportamento de autoproteção que acionamos para impedir que encaremos com honestidade a verdade que nos incomoda. Reflita sobre isso. O que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais? Vergonha? Pensar que admitir não resolve. Mas o que adianta eu admitir que eu tenho um problema no relacionamento com as pessoas? Que eu sou difícil? Que o meu comportamento é um comportamento difícil, o meu temperamento é um temperamento... O que eu vou ganhar com isso? Dor. Pensar que não há perdão. Foi profundo demais. Não tem como perdoar. Entender que isso não é importante. Medo. Morte daquele que feriu. Nada. E então, outros pensamentos. Segunda coisa. Não reconhecer alimenta o medo. Deus tem um plano de vida plena para todos nós. Vida sem dependências e obsessões. Para muitos, as feridas, dependências e maus hábitos prendem e fazem tropeçar. Pode ser que você esteja magoado com alguém, mas manter isso na negação e não lidar com essa dor é permitir que essa situação continue a feri-lo. É como tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Para refletirmos.
Deixa eu ver o texto bíblico de Hebreu. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Hebreus 12, 1, 3. Medo do passado, letra A. Deus tem um plano de vida para todos nós. Acabei de ler isso aqui, né? É isso mesmo. É aqui que eu reflita. Para você refletir, você acredita que você foi perdoado por Deus? Gente, esse negócio aqui, eu já contei para vocês aqui que eu já encontrei muita gente, líderes de igreja, de ministério, que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Vocês ouviram o pastor Paulo Valim pregando e dizendo que ele tinha dificuldade de... Então, quantas pessoas que estão dentro da igreja que eles não se sentem perdoados por Deus? Eles entendem que aquele pecado foi tão que Deus não é capaz de perdoá-lo. Eles não se sentem perdoados, aliviados em relação àquilo lá. Isso também é um problema muito sério. Tá? Medo de mudar. O texto bíblico de João: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. A preocupação com o que as pessoas pensam a seu respeito, ou o medo de mudar, pode paralisar você. Talvez você pode estar preocupado com o que pode acontecer quando mudar. Pode ser que esteja vivendo na negação de suas dores há muito tempo e se pergunte: o que acontecerá se realmente der uma chance para mudar? Quem eu serei? Ou que tipo de pessoa eu tornarei? Alguns comentários são comuns a essas perguntas. Primeiro, vamos parar de falar nisso, melhor mudar de assunto. Quando uma pessoa está se sentindo confrontada, e ela tem medo de que aquilo vai tomar caminhos que, ainda que vai ser bom lá na frente, mas ela tem medo de enfrentar. Vamos mudar de assunto? Eu não consigo falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Tá? Não toque o nome dessa pessoa perto de mim. São pessoas machucadas, pessoas feridas, elas preferem desviar a atenção. Se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. Muitas pessoas agem assim: deixa que o tempo vai resolver. Vamos ignorar a situação. Melhor fingir que nada aconteceu e tudo vai... finja que não aconteceu. Mas lá dentro está machucando. Lá dentro está doendo. Foi uma atitude que me machucou. Eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Mas verdadeiramente o sofrimento está lá. Eu não sou tão errado assim. Tá? A mulher que manda em mim já está lá para a sala lá, né? Ela está em aula. De vez em quando, o que se fala aqui... Vixe, rapaz, tá bom. De vez em quando, isso, graças a Deus, mudou. Mas logo assim, no início da nossa...
vezes nós queremos dizer, mas eu não sou tão errado assim. Eu e Deuslene, quando nós casamos, eu fui criado num lar que a minha mãe falava em casa, eu estava escutando da escola lá, que ela conversava gritado. E eu fui formado dessa forma. Tanto é que eu não tenho muita dificuldade de falar sem microfone num espaço grande. E aí, conversando com Deuslene, às vezes ela ficava triste, ficava machucada, porque ela entendia que eu estava brigando com ela. Mesmo que eu falasse eu te amo, era uma expressão de agressão, por causa do hábito. Aí eu falava, mas eu não estou tão errado assim, eu não estou brigando com você, é o meu jeito de falar. Agora hoje não, hoje eu já converso baixinho, tá? Amansou, tá? Eu tenho essa atitude para esquecer. Eu me cansei apenas, eu me casei, olha aí, negócio de casamento, eu me casei apenas 2 vezes. Conheço gente que já casou 4 vezes. Então, a questão da justificativa não resolve o nosso problema, só complica ainda mais a nossa situação. Muita gente se comporta pior do que eu, era o que eu falava para ela. Tá? Quando me lembro, ou alguém fala do que vivi, nem me dói tanto. Se não dói tanto, dói pouco. Se dói pouco, está machucado. Tá? Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Esse marido implica demais, essa mulher implica demais, esse irmão implica demais, esse vizinho, e assim as coisas vão acontecendo. Faço assim, mas você já notou que também me trata da mesma maneira? Né? Todos já vivemos ou ainda viveremos uma situação que tenha afetado tão profundamente as emoções que negar o que houve pode parecer. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Reflita. Você acredita que seu comportamento afeta os seus relacionamentos? Não, meu comportamento não afeta relacionamento nenhum. Tá? Então, estou em paz, toda maravilha. Mas se você entende que o teu comportamento, as tuas atitudes aí, ela acaba afetando ou o teu relacionamento com Deus, ou consigo mesmo, ou com alguém, meta a caneta para riba. Tá? Olha o processo, o que ele diz. Eu saí da minha negação, eu parei de negar, eu parei de justificar, eu parei de querer me esconder, e aí iniciei então o meu processo de cura. Você se compromete a sair da negação, de ficar caçando o culpado, para viver um relacionamento saudável? Primeira coisa, não vou continuar sem resolver meus problemas. Não tem como vivermos um relacionamento saudável se nós não enfrentarmos para resolver os problemas que vêm roubando a paz, a paciência. O texto bíblico diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Né? Esconder seu sentimento e viver na negação pode congelar suas emoções, prejudicar seu sentimento e paralisar você. Letra B. Gaste energia com o que ajuda. Gaste energia com o que ajuda. Uma das grandes prisões da alma é a ansiedade. Tá? No nosso projeto nós temos crianças lá de 5, 6, 7, 8 anos que
é incrível o nível de ansiedade daquelas crianças, tá? Ela causa cegueira espiritual e o desperdício de uma energia preciosa, pois leva-nos ao temor do fruto, ao lado das feridas do passado que ainda estão abertas. Letra C. Enfrente a dor de frente. Os nossos segredos nos fazem adoecer. Lidar com as situações difíceis e trabalhar o perdão, entre outras coisas, pode ser bem dolorido, mas é exatamente necessário e saudável. Letra D. Traga luz à situação. E o texto bíblico de 1 João: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Às vezes você pode pensar: ninguém sabe sobre o que aconteceu. Isso não é verdade, pois nada está oculto aos olhos de Deus. Quando vive em negação, a pessoa não ousa revelar seu verdadeiro eu, mas este eu já é conhecido por Deus, bem como pelo inimigo de nossas almas. O preço do esforço em guardar um segredo é alto. Perda de relacionamento, uma das maiores preciosidades que Deus nos dá. A luz sempre é o melhor remédio. Você tem algum segredo? Tem algo guardado aí na sua vida que o inimigo qual é o teor da situação? Se nós guardarmos um segredo na nossa vida, algo que o inimigo vai usar para ser a carta na manga que ele vai ter contra nós. Por isso que nos 30 semanas a gente trabalha a questão de rasgar o coração diante de Deus, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo entra com o processo da cura sobre nossas vidas, tá? Eu me lembro que há muito tempo eu ouvi uma história, uma ilustração e uma mensagem que, devido a uma situação na casa, houve um xingamento, e aí o pregador estava falando assim: naquele xingamento, o inimigo veio, entrou com a mochila, colocou lá e foi embora. Passou mais alguns dias, teve outra confusão, outra briga, mais alguns xingamentos, marido e mulher sem se falar, diz que o inimigo veio, trouxe outra mala e deixou lá e foi embora. Aí numa outra situação, quando começou a briga, aí um deles diz: olha, isso é ação de Satanás, eu te repreendo, Satanás, você não tem poder sobre esse lugar, isso aqui não faz parte. E ele diz: opa, para aí, a primeira vez eu vim, deixei uma mochila, agora eu vim, deixei outra mochila, e agora eu tenho parte aqui sim, eu já sou hóspede aqui na sua casa por causa disso, tá? Então, olha, qualquer tipo de segredo que vai nos envergonhar diante de Deus, nós precisamos colocar diante do Senhor. Para concluir, e irmos para a nossa sala, o texto bíblico de Efésios: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Decida hoje sair da negação e iniciar uma caminhada em busca de uma vida plena com Deus, com você mesmo e com os outros. O pastor, ele diz isso aqui, ó: quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. No testemunho que nós vimos aqui, quando aquele camarada entrega a vida dele a Cristo Jesus, o que Deus fez? Restaurou o casamento, abriu as portas em todas as áreas da vida dele, tá? Então, quando a gente permite Deus entrar na nossa vida, quando a gente permite Deus nos ajudar nos nossos vícios de mentira e tudo mais, as coisas são transformadas. Na sua sala, pergunta facilitadora:
o que atrapalha os seus relacionamentos. Antes de irmos para a sala, deixa eu só dizer aqui sobre a nossa programação de amanhã. Amanhã, 19h30, nós teremos a primeira ministração com o pastor Valmir Andrade, ok? Só para relembrar, eu sei que os líderes vão repetir lá na sala, tá? Repetir lá na sala o nosso tempo. Cartão amarelo 4 minutos, vermelho encerrou 5 minutos. Tudo que você ouvir lá fica. Entrou para a sala, você não pode sair. Mas se sair, você não pode voltar, tá? Ok? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se tiver alguém que queira participar da sala de partilha, que não fez a inscrição, ainda tem vaga, tá? É só se manifestar. A irmã Cleo vai estar aqui e a irmã Janete com as crianças. Você que não vai participar da sala de partilha e que vai esperar alguém que vai passar de partilha, pode ficar por aqui à vontade, batendo papo, fortalecendo relacionamento.